Você está no canal Guerra Hoje. Fique por dentro das notícias de geopolítica atualizadas todos os dias. Inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu comentário. Sua opinião é importante para nós. Guerra Hoje. Informação clara e direta para você. Para onde vai o dólar? Moeda americana atinge recorde nominal em relação ao real. Cenário pode influenciar a Selic, frear a economia e aumentar a inflação no país. O dólar ganhou destaque nos noticiários econômicos brasileiros. Com razão, a moeda americana alcançou nesta semana seu maior valor nominal histórico frente ao real, desconsiderando a inflação, chegando próximo de R$ 6,30. Especialistas alertam que esse movimento pode desacelerar o crescimento econômico do Brasil e aumentar a inflação, o que afeta diretamente o bolso dos brasileiros. Embora o Banco Central projete um crescimento de 3,5% para a economia em 2024 e a taxa de desemprego esteja em 6,2%, o menor índice já registrado pelo IBGE. Prova disso é o aumento significativo no interesse por informações sobre o preço do dólar, com buscas no Google subindo 300% nos últimos 30 dias, segundo o Google Trends. Mas por que o dólar está em alta? A preocupação com a valorização do dólar frente ao real é justificável e resulta de uma combinação de fatores, como a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos e a desconfiança dos investidores em relação à gestão das contas públicas brasileiras. A chegada de Trump à presidência gerou especulações de que seu governo poderia aumentar gastos e impor tarifas sobre importações de países como a China. Essas medidas tendem a elevar a inflação nos Estados Unidos, o que, para ser controlado, pode levar à manutenção de juros altos no país. Nesse contexto, os títulos públicos americanos tornam-se mais atrativos para investidores, fomentando um fenômeno conhecido como voo para a qualidade. Isso ocorre quando recursos aplicados em economias emergentes, como o Brasil, retornam aos Estados Unidos, considerados mais seguros. No Brasil, essa saída de capital eleva a pressão sobre o dólar, valorizando a moeda americana em relação ao real. Se a inflação aumentar nos Estados Unidos, o Federal Reserve, Banco Central americano, pode reduzir menos os juros ao longo de 2025 ou até mesmo subir as taxas no pior cenário. Juros altos nos Estados Unidos fortalecem o dólar globalmente, enquanto outras moedas perdem espaço. Além disso, o Brasil enfrenta incertezas fiscais, com um déficit primário acumulado de 105 bilhões até setembro de 2024. O déficit primário reflete o saldo entre receitas e despesas do setor público, sem considerar os juros da dívida pública. O governo Lula anunciou cortes de gastos de cerca de 70 bilhões de reais, mas os mercados reagiram com ceticismo, o que incentivou ainda mais a busca pelo dólar como ativo seguro. O governo encontra dificuldades para promover ajustes mais profundos em programas sociais, pois o custo político seria alto, e essa não é a prioridade da atual gestão. Ataque especulativo? Nas redes sociais, o termo ataque especulativo tem sido amplamente utilizado como uma explicação para a disparada do dólar. Mas essa interpretação foi descartada pelo diretor de política monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, que assumirá a presidência da instituição em janeiro. Não é adequado tratar o mercado como um bloco homogêneo e coordenado, como se fosse uma única entidade atuando de forma orquestrada, declarou Galípolo, refutando a ideia. Para o economista Haroldo da Silva, o conceito de ataque especulativo não é suficiente para justificar o aumento recente da moeda americana. Eu não diria que estamos, de fato, enfrentando um ataque especulativo. O que ocorre são pressões do mercado financeiro, que, em alguns casos, incluem grandes fundos de investimento com recursos consideráveis. Esses fundos podem estar aproveitando o momento para obter lucros significativos nesse período, analisou ele. Por outro lado, o economista André Perfeito avalia que o mercado de capitais brasileiro está em um estado de disfunção, agindo de maneira exagerada diante das condições atuais. Embora o pacote de cortes de gastos apresentado pelo governo não tenha sido aprovado em sua totalidade no Congresso,
Sugerir que absolutamente nada será feito para controlar o déficit primário é uma interpretação equivocada e alarmista. No entanto, o mais preocupante é que, neste estágio, pouco importa o grau de realismo ou pessimismo nas análises. O mercado entrou em uma dinâmica de fuga massiva em busca de liquidez, e não há nenhuma ferramenta disponível na caixa de instrumentos do governo capaz de acalmar os ânimos dos investidores no curto prazo. A crise que agora se instaurou ganhou uma força própria, transcendeu as projeções menos otimistas e se tornou uma tempestade autoalimentada. Mesmo aqueles que anteriormente acreditavam que o pior cenário não se concretizaria agora se veem sem condições de apostar em uma recuperação ou reversão dessa trajetória, concluiu ele. Impactos, inflação e desaceleração econômica. A escalada do dólar para patamares tão elevados tem o potencial de acelerar a inflação e frear o crescimento econômico do Brasil, segundo especialistas. O país é altamente dependente de importações para diversos produtos essenciais, como combustíveis, eletrônicos e até alimentos. Um exemplo claro é o pão francês, cuja produção exige trigo, um insumo majoritariamente importado. O mesmo ocorre com a gasolina, que também é amplamente dependente do mercado internacional. Muitos insumos estão atrelados ao dólar, especialmente os combustíveis. Isso faz com que a alta do dólar impacte praticamente todos os setores. A inflação acaba entrando em uma espiral, com preços subindo em cadeia. Em muitos casos, essa inflação é impulsionada pela percepção dos agentes econômicos. Se as pessoas acreditam que os preços vão aumentar, acabam antecipando ajustes, o que reforça ainda mais o movimento inflacionário, explica Virgínia Prestes, professora de finanças da FAAP. Onde o dólar vai parar? Apesar do cenário preocupante, Prestes observa que os analistas do mercado financeiro não estão projetando que o dólar alcance a marca de R$ 7. Esse não é o cenário base do mercado. As projeções do Boletim Focus, relatório divulgado pelo Banco Central com as expectativas econômicas, mostram uma perspectiva menos alarmante, pontua a especialista. Porque o real é a moeda que mais perdeu valor frente ao dólar em 2024. Nesta quinta-feira 19, o dólar voltou a atingir um recorde, chegando a R$ 6,30. Entretanto, após 2 leilões realizados pelo Banco Central, que disponibilizou 8 bilhões de dólares no total para conter a valorização da moeda americana, o dólar recuou e foi negociado abaixo de R$ 6,20. Este foi o terceiro dia consecutivo em que a moeda ultrapassou o patamar de R$ 6,20. Na terça-feira 17, após alcançar esse valor, o dólar encerrou o dia cotado a 6,09, ainda assim estabelecendo um recorde histórico para o fechamento do mercado. A disparada do dólar ao longo do final de 2024, com cotações acima de R$ 6 e sucessivos recordes, consolidou o real como a moeda que mais perdeu valor em relação ao dólar neste ano, entre as mais negociadas no mercado global. Isso ocorreu em um período marcado por desvalorizações generalizadas de várias moedas importantes frente à divisa americana. Impacto do câmbio e a resposta do Banco Central. Se a situação atual persistir e não houver alterações nos fundamentos econômicos, os esforços do Banco Central para conter a valorização do dólar por meio de leilões de venda da moeda podem ser insuficientes. Se as coisas continuarem como estão, com certeza não serão apenas leilões de venda de dólar que vão segurar o câmbio. Para tentar controlar o câmbio e, por extensão, a inflação, o Banco Central deverá aumentar a taxa básica de juros Selic. Atualmente em 12,25% ao ano, a Selic pode alcançar 14% ao ano, segundo estimativas do Boletim Focus.